Olá, meus amores! Hoje nós vamos trabalhar com a subtração com desagrupamento. O que será esse negócio de desagrupamento, né? É muito simples, mas eu vou explicar para vocês bem do início, quando vocês entraram na escola e aprenderam 6 menos 5, aprenderam os números simples. Então, a professora vai trabalhar com subtração, que é esse sinalzinho de menos aqui, né? Subtração é de tirar, e eu vou explicar desde a subtração mais simples até a subtração com desagrupamento para vocês entenderem sem dificuldade. Primeiro que eu tenho que saber aqui, ó. O número de cima é um número que eu tenho que ter. Então, eu tenho que ter, no caso, 6. Aqui eu escolhi trabalhar com maçãs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você não precisa ter maçãs para fazer essa continha. Você pode usar os dedinhos, pode riscar no papel, pode usar palitos de picolé, palito de dente, pedrinhas, o que você quiser, tá bom? O importante é você ter primeiro esse material concreto, nem que seja pedrinha, para você poder pegar bem do início e não ter nunca mais dificuldades na subtração, que subtração é tirar. Então, eu tenho o número de cima e eu preciso tirar sempre o número de baixo, que aqui eu estou circulando em azul, que é o 5. Então, eu tenho 6 maçãs e eu tenho que tirar 5 maçãs. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas maçãs sobraram? Sobrou uma maçã. Então, 6 menos 5 é 1. Vou dar mais um exemplo. Aqui eu tenho 2 objetos. Vamos ver que objeto eu vou utilizar. Resolvi pegar 2 porcos espinhos que estavam indo para a escola. Eu tenho 2 porquinhos e um deles esqueceu o material em casa, foi buscar. Então, eu tenho que tirar 1. Tirando 1, quanto que sobrou? Sobrou 1. Então, 6 menos 5 é 1, 2 menos 1 também é 1. Por coincidência, deu o mesmo resultado. Vamos para mais uma continha simples. Aqui eu tenho que ter 6 objetos. 6, porque é sempre o número de cima que eu começo a minha subtração. Observo que o meu sinal aqui, ó, um risquinho, é o sinal de menos. Esse risco maior é o sinal de igual. Então, 6 menos 3 igual. 6 o quê? 6 robozinhos em formato de formiga aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantos robozinhos eu tenho que tirar? Eu tenho que tirar o número de baixo, que é 3. 1, 2, 3. Quantos robozinhos sobraram? Sobraram 1, 2, 3. Sobraram 3. Então, 6 menos 3 é 3. Essas são as continhas de subtração simples, continhas de menos, continhas de tirar. São as mais simples que a gente viu. Agora, nós temos outra continha de subtração, também muito simples, mas que envolve, além da unidade, a dezena e a centena. Nós temos aqui unidade, dezena e centena. Se você tem dificuldade ainda em separar isso, você pode utilizar um pedacinho de papel ou seu próprio dedinho. Estou tirando a dezena e a centena da minha cabeça, mas ela permanece ali, porque eu vou utilizar todas elas. Mas eu tenho que saber que primeiro eu começo pela unidade. Então, eu tenho que ter 2 objetos, que aqui no caso eu resolvi escolher 2 abelhas. 2 abelhas e eu tenho que tirar, olha o sinal de menos, eu tenho que tirar uma delas. Quantas abelhas sobraram? Sobraram uma, sobrou uma abelha. Depois de trabalhar essa unidade, eu vou trabalhar a dezena, que é o 3 menos 2.
Então, se eu quiser, eu posso continuar usando o artifício do papelzinho. Cubro a centena, cubro a unidade. Então, eu preciso de 3 objetos, 3 homens da caverna. 1, 2, 3. Ó, eles estão construindo uma roda. E eu preciso tirar 2. 1, 2. Quantos homens sobraram? Sobrou um homem. Muito bem. Então, eu já fiz a minha unidade. 2 menos 1 é 1. 3 menos 2 é 1. Agora, eu preciso da minha centena. Se eu ainda tenho dificuldade em tirar apenas da minha memória, eu coloco um papelzinho. Preciso de 3 objetos. Vou escolher 3 lindos gatinhos. 1, 2, 3. E eu vou tirar um gatinho. Quantos gatinhos sobraram? 1, 2. Sobraram 2 gatinhos. Então, 332 menos 121 é 211. Não é complicado. São subtrações simples, são subtrações muito simples. É só você aprender a trabalhar por ordem. Primeiro a unidade, depois a dezena, por último a centena. Agora sim a gente vai para a subtração com desagrupamento, que não tem nada de complicado. Tem apenas uma coisinha a mais para você fazer. E você vai entender o porquê agora. Nessa continha eu resolvi colocar o da unidade, o D da dezena, para ficar bem claro, tá bom? Então, eu tenho 81 menos 45. Mas como a gente aprendeu, a gente primeiro tampa a dezena e a gente trabalha só com a unidade. E como a gente aprendeu, eu tenho que pegar o número de cima, resolvi pegar um pinguim. E eu tenho que tirar o número de baixo. Eu tenho que tirar 5 pinguins. Mas como que eu posso tirar 5 pinguins daqui se eu só tenho um? Eu não posso. E eu também não posso inverter essa ordem, colocar 5 pinguins menos 1. Eu não posso. Então, quando isso aqui acontece, que o número de cima, prestem bem atenção, quando o número de cima ele é maior que o número de baixo, eu preciso pedir socorro para o meu colega, para o meu vizinho. O número de cima precisa pedir socorro para o número de cima. Ele precisa pedir uma ajudinha. Ei, dezena, a unidade está falando com a dezena. Você me empresta um numerozinho? E a dezena, muito simpática, vai dizer sim, eu lhe empresto. E ele emprestou um numerozinho. Só que acontece que ele é uma dezena, então ele não te emprestou uma unidade, ele te emprestou uma dezena. Por isso que você não tem aqui 1 mais 1. Você tem 11. Você tem 11, porque você emprestou uma dezena que é 10, mais uma unidade, você tem 11. O 8 te emprestou 1, você já tinha 1, você ficou com 11. E o 8, ele virou 7, porque 8 menos 1 é 7. Então, agora sim, eu não vou ter um pinguim e não vou tirar 5 de 1. Eu vou ter quantos pinguins? 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quantos pinguins? E quantos pinguins eu tenho que tirar? Eu vou tirar, porque aqui está o meu sinal de menos, né? O sinal de igual. Eu vou tirar o que está embaixo. Embaixo está o 5. Então, vou tirar 1, 2, 3, 4, 5. Quantos pinguins sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobraram 6 pinguins. Então, 11 menos 5 é 6.
já fiz o meu trabalho com a unidade. Isso é uma subtração com desagrupamento, porque eu desagrupei, eu tirei o 8 e eu transformei ele num 7. E ele me emprestou um númerozinho que, na verdade, é uma dezena. Então, agora, tirando o papelzinho de baixo, eu tenho 7 menos 4. Vou apagar aqui, se eu quiser, se eu apagar só na memória, lembre-se. Se eu não quiser, deixo como está e trabalho apenas com a dezena. Vamos pegar 7 sanduíches. 1, 2, ou hambúrguer, né? Que nós aprendemos o H do hambúrguer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu vou tirar sempre o número de baixo. 4. 1, 2, 3, 4. Quantos hambúrgueres sobraram? 1, 2, 3. Sobraram 3. Então, 81 menos 45 dá 36. Mas eu tive que fazer essa jogadinha aqui, esse desagrupamento, porque o 1 é menor que o 5 e eu não poderia tirar 5 de 1. Então, o meu 1 emprestou do 8, ele virou 11, e o meu 8 menos 1 virou 7. Vamos fazer mais uma? Muito bem, eu tenho aqui uma unidade, não vou trabalhar com papelzinho agora para ver se você entendeu, eu preciso trabalhar apenas com a unidade. Eu tenho uma unidade e eu preciso emprestar, porque eu não posso tirar 8 desta menininha. Eu só tenho uma menininha toda encasacada com frio e eu preciso tirar 8. Se eu preciso tirar 8, eu empresto do meu vizinho, que é o 4, lembrando que o meu vizinho é uma dezena. Então, ele me emprestou 1, mas na verdade são 10 unidades, porque uma dezena são 10 unidades. Então, agora aqui eu tenho 11 e o meu 4 virou 3. Agora sim eu posso fazer as 11 menininhas e tirar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenho 11 meninas e 8 delas vão voltar para casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entendendo, ó, eu tenho as 11 meninas e 8, que é o número de baixo, saiu. Quantas meninas sobraram? 1, 2, 3. Sobraram 3 meninas. Lembrando aqui que o 4 virou 3, então agora eu tenho o quê? 3 macaquinhos. 1, 2, 3. E quantos macaquinhos vão sair? É um número de baixo. 2. 1, 2. Quantos macaquinhos ficaram? Ficou um macaquinho. Então, 41 menos 28 são 13. Ah, aqui alguém pode me dizer, prof, não é 41, é 311. Não, é 41, só que o 4 emprestou 1 e virou 3. Mas isso só na minha continha. A continha que eu fiz aqui é 41 menos 28, que é 13. Nossa, prof, que conta enorme! Também com centena? Também com centena e também com desagrupamento. E vocês vão ver que está cada vez mais simples. Vamos utilizar primeiro a unidade. Eu tenho que ter um objeto e eu tenho que tirar 2. Eu posso tirar 2 bichinhos daqui? Como é que eu vou tirar 2 bichinhos daqui se eu só tenho um? Então, eu preciso fazer o desagrupamento do meu vizinho. Não é do número da frente, lá da centena. É do número que está ali do meu ladinho. O número do lado é uma dezena. Então, 7 vai emprestar 1
ele vai virar 6 e 1 vai virar 11, tá? Então, o 7 emprestou 1, virou 11. Agora eu tenho 11 monstrinhos e o 7 virou 6. Mas vou continuar trabalhando somente com a unidade neste momento. Preciso de 11 bichinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muito bem. E agora eu preciso tirar o número que está embaixo. Sempre tirando o número que está embaixo, que no caso aqui é 2. 1, 2. Quantos bichinhos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sobraram 9. Muito bem. Esquece a unidade, que já está feita. Esquece a centena, que ainda será feita. Vamos para a dezena. Quantos bichinhos ou quantos objetos eu tenho que ter? 6, porque o 7 virou 6. Escolhi 6 cachorrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos eu tenho que tirar? 5. Eu tenho 5 cachorrinhos aqui para tirar. Então, eu não preciso fazer empréstimo nenhum. Não preciso fazer nenhum desagrupamento, não preciso emprestar nada. Tá? Porque o número de cima é 6, mesmo que antes fosse 7, ele virou 6, ele continua sendo maior que o número que está embaixo. Então, eu tenho 6 cachorrinhos e eu vou tirar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ainda sobrou um cachorrinho. Muito bem. Agora, esquece a unidade que eu já fiz, esquece a dezena que eu já fiz e vamos para a centena. Eu tenho que ter 3 objetos, que aqui eu coloquei 3 papagaios, 3 lindos papagaios de lencinho na cabeça. E quantos papagaios eu tenho que tirar? Olhe para o número de baixo. Número 1. Apago 1. 1 foi para casa. Quantos papagaios sobraram? Sobraram 2. Então, 371 menos 152, 219 é a resposta. Viram que fácil? Aprenderam de verdade? Se tiveram dificuldades, revejam o vídeo, tá? E vocês vão precisar fazer muitos exercícios para aprender. Tem os joguinhos que a professora manda e tem os exercícios que a professora coloca também para vocês aprenderem. Se ainda assim a dificuldade continuar, se você reviu o vídeo 1, 2, 3 vezes e continuou com dificuldade, mande uma mensagem para mim. Pode ser aqui mesmo no Face não, desculpa, gente, no YouTube ou no meu WhatsApp, tá bom? Quem é meu aluno tem o número do meu WhatsApp, quem não for meu aluno pode colocar a dúvida no YouTube que a professora responde aqui nesse canal. Não desista. Lembre-se, você é capaz. Todos são capazes. Todos vocês nasceram com a inteligência que o Papai do Céu colocou em vocês. Não desistam, nunca. Beijos grandes no coração e até a próxima aula.